Olá, seja bem-vindo à palestra Barba, Cabelo e Bigode com Redis. Estamos dando continuidade ao evento Mobile Days 2020 e aproveito para agradecer ao Adriano pelo convite e por ter aceitado aí a minha proposta de trabalho. Meu nome é Mário Guedes, consultor e instrutor pela Reoff.io. Desenvolvo software desde 1999, lá se vão 20 anos. E na última década foquei bastante no desenvolvimento de back-end das soluções aí que eu participei. Coloco aqui desde já o meu e-mail para contato, mario@arreoff.io. Estamos em todas as redes, né? YouTube, GitHub, LinkedIn, né? Medium. E você me encontra em todas as redes sociais como J. Mário Guedes. Então, se quiser aí fazer alguma conexão no LinkedIn, no Facebook, será uma honra para mim. Bom, e você? Quem é? Acredito que você esteja desenvolvendo uma solução mobile, por isso que estamos aqui hoje. E essa solução é inovadora, com certeza. Essa solução que você está pensando provavelmente será intuitiva, o aplicativo será fácil de usar. A usabilidade nota 10, né? Então é fácil de usar, cores bacana, né? De repente preparado aí para vários públicos, né? Até com deficiências de repente. Lindo, né? Bonito, então vai ser gostoso de usar. E fora da caixinha, então é uma ideia nova, uma ideia revolucionária e, enfim, uma ideia disruptiva. Então esse é o aplicativo. Mas o aplicativo não é só aquilo que vai no celular, no tablet. O aplicativo tem um negócio que ele precisa, que é o back-end. E como anda aí o teu back-end? Como é que você está planejando o seu back-end? Às vezes você está desenvolvendo uma aplicação nova, um aplicativo novo do zero, ou você está fazendo um aplicativo para uma solução que já existe para os seus clientes. Você tem um RP e quer dar um front-end mobile para os usuários. Então tem vários cenários aí. Uma coisa é o sistema aguentar 20, 30, 50 usuários, né? Dependendo aí da arquitetura. Pode ser, para alguns esse número é grande e para outros esse número é pífio. 100, 200, 300, 1000 usuários. Quando eu falo 1000 usuários, são 1000 usuários simultâneos, não 1000 usuários cadastrados, é 1000 usuários acessando ao mesmo tempo. Isso aí assusta ou é tranquilo? E só que 1000 é pouco, dependendo aí das tuas pretensões. 1000 é para começar. Então 1000, 2000, 3000, 10.000. Como é que isso, de novo, né, a pergunta, isso assusta ou é tranquilo? Bom, são vários cenários, cada um tem a sua própria realidade, mas independentemente disso, o desenho da sua arquitetura é super importante. Então, de repente, você ainda está lá no cliente-servidor e vai fazer um puxadinho REST, vai criar um serviço DataSnap para consumir o banco de dados. De repente, você já está em multicamadas, né? Então você tem lá um serviço DataSnap ou outro framework. Você tem o banco de dados bem isolado, né? Você tem várias instâncias de serviços web e a camada aí do cliente, né? Que é o front. Você provavelmente usa um banco de dados relacional que já deve estar saturado, né? Cheio e lento, e quando alguém tira um relatório, acabou o sistema. Talvez, né, você esteja assim. Talvez você esteja melhor, né? Talvez você esteja acessando vários bancos de dados no SQL, MongoDB seria uma escolha mais óbvia, né? Toda uma arquitetura híbrida, o poliglota. E a tua arquitetura talvez seja RESTful já, né? Com microserviços, talvez até serverless. Mas independentemente de como seja o seu desenho, o Redis cabe nele, né? O Redis cabe em qualquer arquitetura.
É óbvio que ele não vai salvar a tua arquitetura, mas ele pode aliviar bastante. Ele pode dar uma sobrevida para o que você tem hoje, garantir a vazão dos dados para o front-end mobile. Porque ser rápido é apenas a maior qualidade dele, né? Mas não é a única. Ele resolve vários problemas relacionados à escalabilidade. Aí eu coloquei alguns exemplos, como cacheamento lá do servidor, controle de sessão de usuário, mensageria entre processos, aí num cenário de microserviço, dashboard em tempo real, ranking, rate limit, geoprocessamento e diversos outros cenários. Tá sempre procurando resolver escalabilidade, que está muito relacionado à velocidade da entrega dos dados. E friso aqui que ele não vai fazer milagre, né? É um artifício. Numa arquitetura que talvez esteja um pouco mais antiquada, ele pode ajudar, e numa arquitetura mais moderna, ele com certeza pode ser uma peça fundamental. Então, agora, sem mais delongas, vamos aos nossos exemplos práticos. Nesta apresentação, mostrarei 3 casos de usos. No nosso canal no YouTube, temos vários outros vídeos com vários outros exemplos. Então, aproveito para lhe convidar a acessar o nosso canal, assinar e ativar as notificações, pois em breve haverão vários outros vídeos interessantes. E os vídeos serão sempre relacionados, né, a desenvolvimento tanto de back-end quanto de front também. Os fontes dos exemplos que eu estou mostrando hoje estão nessa URL, né, que está aí no slide. E os exemplos serão cacheamento lá do servidor, mensageria entre serviços e dashboard em tempo real. Vale a pena destacar que os exemplos são didáticos, né? Então eu não tomei maiores cuidados, né, em relação ao código, né? Estou focando realmente no exemplo, né, para ficar pouco código, né, e focar no que realmente eu quero, na mensagem que eu quero passar. Tá? Então não estranhe, né, a simplicidade do código. Né? Basicamente serão vários pequenos front-ends acessando diretamente o Redis e PostgreSQL, né, para representar em um banco de dados legado. Só que na vida real, provavelmente, no mínimo, haveria um servidor web, né, fazendo a intermediação entre o front-end e o banco de dados. Tá? Então vale a pena destacar para não estranharem, né, esse cenário. Destaco também que estou usando a biblioteca do Daniel Tete, né, o Delphi Redis Client. Tá? Basicamente é baixar do GitHub dele e colocar no search path do Delphi. Não é necessário instalar, não é um componente, né? São apenas classes. E é bem eficiente, é bem simples. Destaco aqui o site oficial do Redis, né? Vale a pena visitar, tem bastante material, né, adicional lá. Além de conhecer todos os comandos que ele oferece, eu vou mostrar aqui meia dúzia de comandos. Caso você queira instalar o Redis no Windows, eu sugiro usar o Docker. Mas se você sentir mais à vontade em usar nativo no Windows, né, como serviço, destaco aqui uma versão defasada, né, portada para o Windows, uma vez que ele é nativo do Linux. Então nessa última URL do slide temos aí o download, né, de uma versão do Redis que funciona bem, né? Apesar dela estar defasada, ela cumpre com o papel dele e você pode usar em produção dependendo aí do cenário que você se encontra. Vamos então ao nosso primeiro caso de uso, que é o cacheamento lá do servidor. O mantra aqui o processamento mais rápido é aquele que não é feito. Então, como é que funciona o nosso exemplo? Temos aqui rodando um banco de dados PostgreSQL e o Redis. Então, desenvolver aqui uma aplicação simples, né? Faça de conta que isso aqui é um aplicativo mobile. Isso aqui bonito, né? Isso aqui é muito feio. E que ele lista
as últimas 50 vendas do vendedor, né, do usuário logado, então usuário número 1. E ele efetiva uma nova venda através do botão, deste botão aqui. Então, vou listar as vendas. Tá? Então, temos 50 registros, retornando em 0,26 segundos. Qual é o detalhe importante? A tabela vendas tem 1 milhão de registros, né, como se fossem as vendas do ano todo. E por alguma regra de negócio, eu tenho que retornar as 50 últimas vendas do usuário. Então, se eu listar novamente, o tempo se mantém estável, né, de 0,25 segundos, então 1/4 aí de segundo. Onde está o problema disso? Um usuário fazendo é uma coisa, agora vários usuários fazendo a mesma coisa, na mesma tabela, e essa tabela é utilizada por outros usuários para relatórios e dashboards e etc, etc, etc. Então, vira um potencial problema. Então, isso acontece muito porque até então não existia o aplicativo mobile. Eram algumas estações que acessavam o banco. Agora, com o aplicativo mobile, você pode ter vários usuários acessando o seu banco de uma hora para outra. Isso ficou viável. Né? Só que aí compromete o teu banco de dados. Então, se usarmos o cache, então vou ativar aqui a utilização do cache. Vou listar as vendas e já está mais rápido. Como é que funciona? O aplicativo mobile acessa o Redis procurando se há informações cacheadas. Se houver, traz. Se não houver, procura, né, no PostgreSQL, faz a consulta, armazena no Redis e daí traz as informações. Qual é o cuidado crucial que temos que tomar? A invalidação do cache. Então, se houver uma nova venda, esse cache já não é mais válido. Então, isso é um cuidado muito importante que tem que ter caso adote-se essa estratégia. Então, ao fazer uma nova venda, então vendeu 5, eu vou limpar o cache. Então, eu vou eliminar a chave que foi criada com esse cache. Então, você vai perceber que a próxima listagem de vendas vai demorar 0,25, porém a informação foi cacheada e passei a ser muito mais rápido. É claro que para nós seres humanos a diferença parece pouca, mas em termos computacionais é um século de diferença entre os dois cenários. Então eu vou limpar o cache aqui só para exemplificar e está aqui 0,25, está cacheado 0,016. Tá? Então é bem mais rápido do que no cenário anterior. Vamos dar uma olhada nas rotinas envolvidas. O botão listar vendas tem essa codificação, onde basicamente fecho a consulta, né, porque eu vou dar um refresh. Se for para usar o cache, né, que é a flag do checkbox, eu leio o Redis, então aqui está a minha conexão com o Redis e o comando get, e passo a chave como parâmetro. Tá? Então a chave que eu criei foi esta daqui. Então cache, 2 pontos mobile days, 2 pontos 2020, 2 pontos vendas, 2 pontos código do vendedor. Então aqui é o número 1. Tá? Obviamente que isso aqui viria do banco de dados, do vendedor logado. Então o nome da chave geralmente tem esse formato, tá? Um formato hierarquizado. Né? Um assunto, 2 pontos, um assunto, 2 pontos, um subassunto e assim sucessivamente. Então eu consulto essa chave. Se veio dados, eu utilizo o conteúdo, né, alimentando o componente do load from stream. Né? Então eu repasso o texto que eu recebi para o stream de dados e carrego esse conteúdo
para o componente fdquery. E já estou aqui setando o tempo de expiração da chave. Se essa chave não for utilizada durante 7 dias, a chave sumirá do Redis automaticamente. Tá? Esse tempo aí pode ser mais, pode ser menos, depende do teu cenário. Agora, se não houver dados no Redis, eu consulto o banco de dados, então dou open na query, salvo esse conteúdo no stream de dados e seto uma chave, né? Crio uma nova chave no Redis. Então aqui é o nome da chave, que foi aquela que eu expliquei agora há pouco, o conteúdo, tá? Aqui eu coloquei no formato JSON, e já estou aqui aproveitando e colocando colocando 7 dias para expiração dessa chave. Então fica esse fluxo contínuo, né, até quando de repente o usuário não acessar mais essas informações e o cache é limpo automaticamente depois de 7 dias de inatividade. Qual o maior benefício que nós temos aqui? Liberamos o Postgre, né, para aquelas informações repetitivas, que é aqui que é o pulo do gato. E ao fazer uma nova venda, né, então aqui eu vou executar venda, eu estou pedindo aqui o código do produto, né, foi aquele prompt que apareceu, insiro no banco de dados uma nova venda, tá? Obviamente que isso aqui teria um processamento maior, né, baixa estoque, um monte de outras questões, mas eu só estou inserindo uma linha no banco e limpo o cache. Então o que é limpar o cache? Simplesmente deletar a chave em questão. Então, ao deletar a chave some do Redis e quando eu for dar o get, ela não existirá, então não haverá valores e o fluxo continua indefinidamente. Então, basicamente é isso. É bem simples, né? Só tem que tomar cuidado eventualmente com esse código aqui, porque tende a ficar um pouquinho confuso, né? Dependendo de como você codificar, mas obviamente criaríamos uma função aí numa biblioteca para a gente reutilizar. Vamos dar uma revisada aqui. Aqui é o pgadmin, então só para exemplificar aqui tem realmente, né, vendas tem 1 milhão de linhas, então por isso aquela demora da consulta de 0,25. E aqui é um Redis Insight, né, um aplicativo que é para acessar o Redis. E aí que eu queria mostrar então o conteúdo daquela chave que nós criamos. Tá? Então, Cache, Mobile Days 2020 vendas, vendedor número 1. Então está aqui armazenado um texto. Né? Então isso aqui é uma string gigante que está no formato que o fdquery entende. Tá? Então é uma estratégia aí que eu adoto no cacheamento dos dados. Por fim, revisando aqui os comandos, get retorna o conteúdo de uma chave, set escreve um conteúdo em uma chave, expire determina o tempo de expiração de uma chave e del elimina uma chave. Então, liberar o banco de dados relacional é super bem-vindo aí no dia a dia. Vamos então para o próximo exemplo, que é mensageria entre processos. Para demonstrar a mensageria entre processos, desenvolvi 3 exemplos. Um monitor de uma fila, um produtor de eventos e um consumidor de eventos. Qual que é a ideia aqui? Muitas vezes um usuário demanda o sistema para fazer um processamento relativamente pesado. Um bom exemplo é uma venda, né, onde temos que baixar estoque, mexer no financeiro, gerar contas a pagar, gerar contas a receber e por aí vai. Via de regra, o usuário faz a solicitação e aguarda tudo isso acontecer e daí o sistema retorna para o usuário.
Isso fica pesado, né? Aguentar de repente 30 usuários fazendo vendas ao mesmo tempo, né? Demandaria muito do sistema. 30 é um número aleatório, tá? Pode ser qualquer número que seja grande do seu ponto de vista. Então, 100, 200, 1000 usuários eventualmente fazendo vendas a todo momento e você segurar de repente 1000 conexões e aguardar todo um fluxo de processamento ser executado. Então, uma possibilidade é enfileirarmos esses eventos, né, e fazer quase que um por um, né, não necessariamente um por um, mas fazer de uma forma ordenada e que não segure o usuário, né, a gente já libera o usuário e conseguimos equilibrar os recursos computacionais envolvidos. Então, vamos monitorar a fila. Tá? Então, tem aqui uma chave no nosso Redis. Fila, mobile days, 2020 vendas. Então, digamos que sejam vendas. Né? Continuando o exemplo aí de uma venda sendo feita por vários vendedores. Quando o vendedor faz uma venda, bateria num web service que, ao invés de executar o evento, ele enfileira. Tá bom? Então aqui eu vou produzir um evento para demonstrar. Então já temos aqui uma venda a ser processada. Tá? Como essa ponta não executa o processamento, ele já fez o trabalho dele. Né? Recebeu a solicitação do vendedor e enfileirou. Quem vai executar vai ser um serviço específico a este fim, onde aqui eu vou ativar o consumo e ele já tirou o item da fila. O print aqui foi o quê? O nome da fila que foi consumida, o PID do produtor, só para exemplificar que foi esse número aqui, né? Então 3980 é o PID dessa execução, e o conteúdo que ele recebeu, que provavelmente seria um conteúdo JSON ou XML ou um formato aí que seja conveniente para o seu sistema. Tá? Então, produz um evento e já nem fica parado na fila, porque o consumidor, né, já consegue dar conta do recado aqui. Então, ele já processou 6 eventos. Observe que se eu ativar um novo consumidor, então aqui estou ativando um novo consumidor, né, digamos que esteja havendo bastante vendas e uma só instância do consumidor não dá vazão. Tem que ativar o consumo. Vou apagar aqui o conteúdo. Então, quando eu produzo evento, cai em um novo evento cai no outro. Então, começa a haver uma rotatividade entre os eventos. Então, acaba tendo um equilíbrio. Aqui eu coloquei um checkbox que liga uma metralhadora. Então, basicamente gera um evento a cada 250 milissegundos. Então, a gente percebe que a coisa está andando lá. Aqui a gente não acaba percebendo no memo que a mensagem é a mesma, mas está aqui o número de eventos que está sendo processados. Então, essa instância, que é o produtor, joga na fila e a fila distribui, né, o Redis distribui para cada um dos consumidores. Vamos exemplificar aqui vários produtores. Então, vou ligar a metralhadora. E vou colocar aqui mais um. Tá? Você percebe que aqui começa a andar mais rápido e o PID começa a modificar. Qual que é a minha intenção aqui? Chegar num cenário em que a fila não dê mais vazão. Então você percebe ali. Tá? Isso aqui é como se fosse vários vendedores vendendo a todo momento. Tá bom? Então já há um desequilíbrio. Como é que a gente resolve isso? Né?
criando, né, instanciando novos consumidores dessa fila. Podemos ter várias filas, então uma fila seria especializada a um determinado assunto. Então, uma nova instância aqui do consumidor, tá? Até chegar aqui num equilíbrio. Eu não ativei o consumo, né? Então vamos ativar aqui. Percebe que o número agora ficou parado, né? Então, se eu quiser diminuir essa quantidade rapidamente, e aí no caso é filling, né? Esse número aqui tá constante, mas está entrando e saindo, né? A vazão está equilibrada, mas se eu quiser esvaziar mais rapidamente, novas instâncias. E é isso. Então, vamos agora dar uma olhada nos códigos envolvidos nesses exemplos. Primeiramente, vamos dar uma olhada no código do monitor da fila. Então, está aqui o formulário e o código. Então, tem um time aqui de 250 em 250 milissegundos, executa o comando llen. Todos os comandos que começam com L dizem respeito a uma lista, porque no Redis, uma fila é representada por uma lista de elementos. Então, basicamente, passamos o nome da fila, que o correto é dizer o nome da chave. O conteúdo dessa chave é uma lista, então eu consigo dar o comando llen. E aí eu tenho o tamanho da fila. O segundo artefato é o produtor. Então aqui tá aqui a tela dele. O botão produzir evento aciona a rotina produzir evento, que também é simples. Temos o conteúdo, né, que poderia ser um JSON, um XML ou algum formato qualquer. E damos o comando rpush. Então, estamos enfileirando na chave fila mobile 2020 vendas o conteúdo. Aqui poderíamos colocar, por isso que aqui acaba aceitando um array, vários elementos a uma só vez, se for o caso. Então, o rpush enfileira na fila. Então, simples também, né? Obviamente que isso daqui poderia, né, sempre repetindo, um servidor REST que, ao receber uma solicitação do usuário, enfileira para o Redis executar. Agora vamos ver o código do consumidor. Tá? Então, conta aqui o consumidor. Ao ativar o consumo, nós temos um código um pouquinho mais rebuscado, pois como é um consumo constante do Redis, foi criado uma thread, porque senão a aplicação ficaria travada. Então, dentro da thread, faço uma execução ao Redis. Enquanto essa task não for cancelada, eu dou o comando blpop, que consome uma fila. Só que com uma vantagem: se a fila estiver vazia, estou determinando um tempo de espera. O B, então, é de bloqueio. Então, quando a fila estiver vazia, vou esperar por 10 segundos até vir um primeiro elemento. Se não vier, então vai retornar vazio. Mas se vier, essa instância aqui da aplicação receberá o comando e processará. Tá? Aqui, então, aqui é o momento onde eu escrevo no memo. Então, blpop consome uma fila. E basicamente é isso. Então é muito simples, né? A complexidade mesmo estaria no seu processamento, mas o consumo da fila é apenas um comando blpop. E frisando, esse código ficou um pouquinho mais complexo devido à necessidade de usar uma thread para não travar a aplicação. A aplicação ficaria travada no blpop por conta desses 10 segundos.
Então, finalizando e dando uma recapitulada, para trabalhar com enfileiramento no Redis, temos o comando llen, que retorna a quantidade de elementos de uma lista, então isso daqui seria para uma monitoração. O rpush, que enfileira um elemento em uma lista, que no caso acaba virando uma fila. E blpop, que retira e retorna o primeiro elemento de uma lista. Então, estamos trabalhando com FIFO, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Temos dois atores aqui, o produtor e o consumidor, onde o produtor faz o rpush e o consumidor o blpop. Posso ter um produtor e nenhum consumidor, e os meus comandos ficarão preservados no Redis. Posso ter vários produtores e um consumidor. Posso ter um produtor e vários consumidores. E aí é a tua necessidade que vai determinar essa escalabilidade aí dos processos. Vamos agora ao nosso terceiro e último exemplo do dia, que é um dashboard em tempo real. Para exemplificar o dashboard em tempo real, optei por fazer um exemplo mais lúdico, onde teremos um jogo, né? Então eu desenvolvi duas aplicações, o ranking e o jogador. Então o ranking vai ser uma monitoração dos jogos que estão ocorrendo, né? Serão salas e jogadores. E aqui temos uma instância de um jogador, né? Então digamos que seja um aplicativo que é um jogo. É óbvio que é um exemplo lúdico, então em vez de jogador poderíamos ter vendedor, né? Ao invés de jogador poderíamos ter produto, categoria de produto, enfim. Então aqui estamos fazendo um ranking de algo. Então poderia ser de vendas, poderia ser de login, de pedidos, etc, etc, etc. Mas aqui, para um exemplo lúdico, optei por desenvolver um pseudo-jogo. Tá? Então, essa aplicação de ranking já está monitorando, mas não tem nenhuma sala ativa e nenhum jogador. Então, vamos criar uma sala. Eu vou chamar de sala 1 e vou entrar com um jogador aqui. Vou colocar meu nome, Mário, e entrar. Então, já tem um jogador na sala 1 e já tem a pontuação. Então ele entra com 0 pontos, acaba ficando em primeiro lugar, né? E então esses botões geram pontos, né? Uma gamificação, de repente, aí da sua aplicação poderia tirar proveito disso. Vou criar um novo jogador. Então seria uma outra pessoa no seu aparelho celular, vai entrar na sala 1 e eu vou dar o nome aqui de Carlos, entrar. Então ele entra com 0 pontos, né? Automaticamente fica em segundo, e se fizer de repente aí 200 pontos, já ficou em primeiro. Perceba que é instantâneo, tá? Então essa leitura aqui está corrente, né? Eu usei o timer, né? E isso daqui reage a cada pontuação que é feita. Então eu vou criar uma nova instância, tá? De novo, vou entrar na sala 1. Vamos entrar com o jogador Thiago. Entrar. Então ele ficou em terceiro. Se eu der 300 pontos para ele, ele já fica em primeiro, já coloca o Carlos em segundo e o Mário fica em terceiro. Se o Mário somar mais 2 pontos, mais 200 pontos, fica em primeiro, Thiago em segundo, Carlos em terceiro. Se o Carlos somar mais 100 pontos, 200 pontos, e assim tudo de forma bem instantânea. Tá? Obviamente que uma venda seria registrada no seu banco normalmente, mas essa questão de ranqueamento poderia ser delegada ao Redis. Então aqui esse monitor é de top 3.
Tá aqui a sala 1, então eu vou colocar mais um jogador na sala 1. Vou colocar aqui a Fernanda. Vou entrar, então ela não aparece aqui no ranking, porque é top 3, ela está em quarto lugar. Então, de repente, que ela dá um sprint aqui e já ficou em primeiro lugar, e deixando o Thiago de fora. E se o Thiago, de repente, recuperar a pontuação dele, já passa aqui, deixa o Mário de fora e assim sucessivamente. Tá? Então, seria uma ótima maneira aí de fazer uma gamificação ou de criar um dashboard aí de tempo real. E para terminar o exemplo, obviamente, poderíamos ter a sala 2. Tá, ao invés de sala, poderia ser data, né? Então, vendas do dia tal. Quem vendeu mais no dia tal? Quem vendeu mais no mês tal? Então, aqui eu vou colocar o Júlio. Ele vai entrar na sala 2. Então, já temos duas salas, né? O Júlio na sala 2 e essas pessoas aqui na sala 1. E se eu criar uma nova instância e o Francisco e vai entrar. Então tá ali o Júlio Francisco, o Júlio faz 100 pontos, fica em primeiro, o Júlio faz 200 pontos, fica em primeiro, tudo instantaneamente. Eu vou mostrar os comandos envolvidos aqui nesse brinquedo que eu fiz, né? Existem outros, então caso você opte por essa técnica, tem outros comandos auxiliares que ajudará a fazer contas, né, em séries temporais. Então, vendas do dia 1 com as vendas do dia 2, quem vendeu mais. Então, tem outros comandos que vão ajudar a agilizar esses cálculos. Vamos dar agora uma olhada nos códigos para encerrar aí a apresentação. Então, para entendermos o que aconteceu, vamos analisar o código da aplicação Ranking, que seria o dashboard propriamente dito. Então, é um timer que roda de 250 em 250 milissegundos. Poderia ser uma thread, né? Então, de novo aqui explicando que é um exemplo didático. E está aqui o código. Então, basicamente, estou listando todas as chaves do Redis que comecem com ranking, jogo, sala, asterisco. O asterisco, então, vai casar com qualquer palavra que esteja depois dessa sequência de palavras. Se não vier resultado, encerra o algoritmo. Porém, se vier, né, então veio várias salas, uma ou várias salas, eu varro sala a sala, eu verifico como que está o ranking daquela sala. Então, estou usando o comando z have range. Z indica que é um conjunto ordenado. Range, então eu estou pegando uma fatia desse conjunto. Então, estou pegando do 0 ao 2, então aqui é o top 3. Estou indicando que eu quero que venha com a pontuação. E o have é de reverso, porque o score ele está em ordem crescente lá no conjunto, então eu quero em ordem decrescente, eu quero do maior para o menor. Isso retorna um array onde vem o nome do jogador e a pontuação. Então eu faço uma jogada aqui, pegando a pontuação, o nome e escrevendo no memo. Então, de par em par, eu acabo escrevendo os jogadores e a sua pontuação. E daí parto para a próxima sala e assim sucessivamente. Então, aqui o que se destaca é o comando zHaveRange. Temos o comando zRange, que faz o inverso, ele pega do menor para o maior. E aqui então eu quero do maior para o menor, top 3.
E perfeito. Então isso é o nosso dashboard propriamente dito. Vamos olhar agora rapidamente o jogo, né? O que seria o jogo. Lembrando que sala é o assunto, então poderia ser vendedor, os maiores vendedores, e aqui o nome do vendedor. Os produtos mais vendidos, e aqui o nome do produto. Então, para um exemplo didático, eu optei por fazer uma sala e o nome do jogador. Então, quando o jogador entra, o entrar no jogo basicamente aciona o método ZADD. Então, Z indica que estamos trabalhando com um conjunto ordenado e o ADD estou entrando nesse conjunto. Então, aqui é o nome da chave, a pontuação inicial, que eu estou colocando 0, e o nome do membro do conjunto, que aqui eu estou colocando o nome do jogador. Tá? Então, o nome da sala, relembrando, é a concatenação daquelas palavras, ranking, jogos, sala, o nome da sala que o usuário escreveu lá no edit. Tá, perfeito? Então, aqui o que se destaca é o comando ZADD. Tá? Então, aqui eu estou entrando em um conjunto. Então, estou adicionando um membro a um conjunto e atribuindo a pontuação inicial desse membro. Cada vez que um jogador faz ponto, ele aciona o Z-increPy. Então, eu estou incrementando a pontuação de um membro de um conjunto ordenado. Então, se for para tirar pontos, então seria uma numeração negativa. Aqui eu só coloquei números positivos, então eu estou incrementando. Passo o nome da chave. Enquanto que eu estou incrementando, então se é 100, então é mais 100. E o nome do membro do conjunto, que no caso aqui é o nome do jogador. Então aqui se destaca o increBy, Z-increBy. Aqui temos um timer também para levantar a todo momento a pontuação e a colocação, pois se um outro jogador passa na frente, eu preciso saber disso instantaneamente. Então vamos verificar aqui. Na biblioteca do Daniel Tete, na versão que eu estou usando, não estavam previstos os comandos zHaveRank e o zScore. Então, para esses casos, ele está oferecendo o método setCommand, onde você passa o nome do comando e adiciona os parâmetros. Então, basta ler a documentação e usar. Então, não há nenhum impeditivo de usar comandos novos, né? Comandos que ele talvez não tenha previsto na época. Então, para levantar o ranking, é o zHaveRank. Então, vai alimentar aqui a colocação. E para levantar a pontuação, zScore, que alimenta aqui os pontos. Então, qual é a grande mensagem aqui? A simplicidade da solução, né? E o Redis, ele dá conta aí do recado. Por mais demanda que ele tenha, ele responde muito rapidamente, uma vez que ele mantém os dados todos em memória. Então, vamos encaminhando para o fim da apresentação. Vamos aqui revisar o conteúdo dessas chaves. Tá? Então, aqui estão as duas chaves que nós criamos durante o exemplo. A sala 1, então aqui o conteúdo é do tipo conjunto ordenado, é o Z7 que está aqui. E a pontuação do menor para o maior. Tá? E na sala 2, a mesma coisa. Então, tem dois elementos. O Francisco tem o menor pontos e o Júlio a maior pontuação. Então, vamos aqui revisar os comandos.
Então, keys não necessariamente lida com um conjunto ordenado, mas ele vale a pena colocar ele em evidência. Ele lista as chaves do Redis. ZADD adiciona o membro a uma chave do tipo conjunto. O ZIncreBy incrementa o valor associado a um membro de um conjunto. Então, se for para tirar pontos, passa a ser um valor negativo. O zHaveRank devolve a colocação de um membro do conjunto, aí no caso considerando do maior para o menor. O zScore devolve a pontuação de um membro do conjunto. E o zHaveRange devolve a colocação e pontos de uma faixa de um conjunto e, de novo, considerando do maior para o menor. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Quero agradecer aí você pela honra da sua audiência. Espero ter conseguido passar a mensagem. Eu só mostrei 3 formas de se usar o Redis, existem várias outras, né? Então convido aí a visitar o nosso YouTube. Tem outros vídeos com outros exemplos. Em breve lançaremos o nosso primeiro curso de Redis, então já é uma promessa meio antiga, mas já está sendo gravado as aulas. Então, para você ficar por dentro aí do lançamento, assine a nossa newsletter na heiof.io, que a gente só manda um e-mail de vez em nunca, então não vou encher a sua caixa postal. Os fontes dos exemplos tá no GitHub da Heiof. E caso você queira trocar uma ideia comigo, mario@heiof.io. Muito obrigado e até uma próxima.